essa é a última competência do Enem. A gente trata aí da intervenção, ou se vocês preferirem, chamar de conclusão. Vai ficar a critério de vocês. Mas, efetivamente, na redação do Enem, não é efetivamente uma conclusão, mas uma proposta de intervenção. E é justamente sobre essa proposta e algumas propostas que nós vamos ver hoje e fazer alguns comentários a respeito de algumas propostas. Bem, vamos aqui a primeiro slide. O título: defenda suas ideias, mas procure não ofender ninguém. Uma das coisas que elimina uma pessoa que zera... Existem, eu acho que 5 ou 7 coisas que zeram a redação do Enem. Uma delas é você não escrever pelo menos 7 linhas de sua autoria. O texto mínimo exigido, veja, você tem um texto máximo de 30 linhas e um mínimo de 7 linhas para você não ser eliminado do certame, da competição, do Enem, né? Então, a primeira coisa é escrever pelo menos 7 linhas de sua própria autoria. O que significam essas 7 linhas de sua própria autoria? Significa que você não copiou simplesmente os textos motivadores. Você não transcreveu ou parafraseou. O que é parafrasear? Dizer a mesma coisa que está dito nos textos motivadores, porém de uma outra forma. Isso é parafrasear. Então, o que precisa é que vocês, na eventualidade de ser um tema, lembre-se daquilo que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Que os temas das redações normalmente são feitos de modo que você efetivamente tenha um posicionamento, ser contra ou ser a favor àquilo. Eu não estou, obviamente, pensando em umas redações extremamente específicas. Por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa, obviamente, dentro da área de vocês, é claro que eles podem adotar ali uma redação, porque as redações hoje terminam sendo exigidas em todos os lugares, e você pode ser exigida ali alguma coisa referente à área específica. E aí você não tem como se posicionar favorável ou desfavoravelmente, afirmativa ou negativamente quanto àquilo. Você tem que explicar algum procedimento técnico, algum procedimento relativo àquela operação da máquina, por exemplo, que seja, ou alguma atividade que deve ser executada dentro, obviamente, dessa área de vocês. O que se espera, obviamente, que vocês tenham um relativo domínio das coisas que são próprias da área de vocês. Aí, nesse caso, obviamente, não será uma redação em que, por exemplo, alguém vai sei lá, vamos imaginar aqui uma situação. A importância do uso dos EPI durante a execução dos trabalhos. É óbvio que você aí não tem que se posicionar favorável ou afirmativa ou negativamente quanto a isso. Você tem que discorrer exatamente sobre a palavra-chave do tema ali, que é a importância do uso dos EPI. E aí você pode discorrer uma série de coisas sobre a integridade física que o uso correto dos EPI podem gerar. Por integridade física, você pode até especificar perda de algum membro, um dedo, por exemplo, né, que nem um vagabundo aí que perdeu um dedo para se aposentar. E integridade física, perda do membro, ou pior, né? Perda da vida, obviamente. Algumas coisas, por exemplo, quando eu estudei na Escola Técnica de Edificações, aí dizia que a gente tinha que andar na construção com um capacete. E aí dizia, mas por quê? Qual é a importância do capacete? Não, imagine que caia um tijolo. A gente vai confiar que o Inmetro realmente testou
um tijolo caindo, sei lá, de 4 andares em cima de um capacete, que aquilo realmente amorteceu a queda daquilo, né? Ou um saco de cimento de 25 quilos. E não quebrou o pescoço dessa pessoa, né? Então, vamos imaginar que realmente dá segurança aquilo e não uma mera ilusão de segurança. Então, num caso assim técnico, você não tem que se posicionar com eu concordo ou eu discordo. Você tem que procurar saber qual é a palavra-chave. Nesse caso aí, a palavra-chave que nos interessa é importância. A importância do uso dos EPI, corretamente. Certo? Tudo claro até aí, né? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. O que é que pretende essa quinta competência? Estudar uma questão sob ópticas diversas ajuda a entender melhor o mundo. Essa observação, esse estudo de uma questão sobre diversos prismas, lembre-se, o que significa estudar sobre diversos prismas, sobre diversos pontos de vista? Significa dizer que a gente, em analisando uma questão, deve, porque isso é uma das coisas que são observadas, empregar, eu acho que foi na competência passada, deixa-me só conferir aqui, na hora que você tem que relacionar, selecionar, organizar e relacionar os argumentos de diversas áreas do saber. Obviamente, isso vai entrar na competência 4 também. Mas, então, quando a gente olha sobre diversos prismas, sobre diversos pontos de vista, a gente pode ter uma visão um pouquinho melhor. Então, isso será necessário, olhar o mundo sobre diversos prismas, isso será necessário para vencer mais uma etapa do Enem, que avalia a sua capacidade de elaborar uma proposta de intervenção sobre a problemática desenvolvida, mostrando respeito à diversidade de pontos de vista culturais, sociais, políticos, científicos, etc. Quer dizer que você não pode, infelizmente, a gente vive num mundo hoje da democracia de uma visão só. Ninguém respeita o discordante. Aqui, especialmente aqui no Brasil, parece que quando você não concorda com uma ideia e você argumenta contra aquela ideia, parece que você está atacando a pessoa e não a ideia. O nível do debate aqui no Brasil está muito complicado porque não tem mais um fair play, um jogo justo, um jogo equilibrado. E se você não concorda com um ponto de vista, especialmente o ponto de vista dominante, termina que você é taxado de todo tipo de coisa que não presta, de fascista a tudo que não presta. Então, o nível de democracia é que todo mundo tem que pensar igual. Essa não é a essência da democracia. A democracia é que haja multiplicidade de pensamentos. O fato de eu pensar diferente não quer dizer que seja o único pensamento possível. Você pode pensar diferente de mim. É um direito seu pensar diferente de mim. Acontece que aqui no Brasil é um direito, parece hoje, direito que todo mundo pense igual, que todo mundo tenha o mesmo ponto de vista sobre tudo. E discordar é crime de morte. Para desenvolver pontos de vista diversos, há de se ter argumentação. É preciso ter argumentos. E para obtê-los, vale lembrar de uma coisa essencial. Leitura é imprescindível, leitura é fundamental. Aquilo que eu, antes de começar a gravação dessa aula, estava lembrando. A gente precisa ler coisas boas, ler bons autores e ler boa literatura jornalística. Especialmente, você tem que ter a capacidade de ir além daquelas coisas que a grande mídia hoje termina oferecendo. No último parágrafo, o da conclusão,
É importante sugerir algo. As sugestões devem ser plausíveis, né? Quer dizer, devem ser alguma coisa que tenha sentido, devem ser claras e objetivas. A gente precisa, no entanto, tomar cuidado para não radicalizar. Isso é extremamente importante. Devemos apresentar as nossas opiniões de forma simpática, atenciosa, cortês, em resumo, respeitando as opiniões divergentes. Escrever com desenvoltura, mostrando que você tem domínio da língua que você está usando, mostrando que você conhece o tipo de texto em que você está sendo avaliado, que o texto argumentativo, dissertativo, tem uma estrutura e que você está procurando seguir aquela estrutura, que você não comete erros bárbaros de português, então, que você tem essa desenvoltura. Um texto escrito também com argumentação, com clareza, com coesão, essas coisas que a gente já falou nas competências anteriores, e essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida por todos, desde cartas comerciais até teses, que é o nível máximo, assim, o doutorado. É o nível máximo que você escreve uma tese, você está expondo uma doutrina sua. Agora, por falar em cartas comerciais, não sei o quê, vocês vejam depois no material, o capítulo seguinte, o capítulo 6º, é uma parte extremamente prática. Chama-se Você no Escritório, a Redação Administrativa. Então, ali estão dicas extremamente eficazes sobre como escrever uma ata, como escrever um relatório, ata, ficha de registro de reunião, bilhete, carta comercial. O relatório acho que não vai aparecer aqui não, porque a gente já viu, né? Carta circular, currículo, declaração ou atestado, o que mais? Mala direta, memorando, ofício, procuração, requerimento, correspondência eletrônica, e termina com uma parte extremamente interessante, que é sobre o uso e as abreviaturas e siglas que são mais usadas. Então, ali na página 146, há uma lista das formas corretas para a gente não escrever, por exemplo, metro, MT, ou metros, 2 metros, escrever MTS. Não, o sistema métrico decimal define que metro é simplesmente M. 5M são 5 metros. A competência número 5 também cabe quando discordamos de alguém e é preciso intervir em uma determinada situação. Normalmente, são circunstâncias delicadas em que nos sentimos como se estivéssemos pisando em ovos. É comum também em empresas, principalmente, não gostarmos de todas as pessoas. Com algumas temos mais afinidade e com outras menos ou nenhuma, né, afinidade. E é exatamente com a turma menos afinada que temos problemas. A linguagem correta, então, se faz mais necessária ainda para que a tensão, a espaço tensão, que a tensão, as dificuldades diminuam e não seja mais um ponto de discórdia. E aí vamos ver aqui estão 2 textos. A gente vai fazer uma leitura e algumas análises sobre eles. Eu esqueci de colocar aqui o título, o tema, que era, isso aqui são 2 conclusões. O tema é: na tentativa de formar um público leitor no Brasil, deve-se incentivar a leitura como fonte de prazer e emoção. E aí, veja, aí teve, eu não sei se eu coloquei todos, mas houve, eu acho que estão todos. Foram 4 gerentes e cada um concluiu dessa seguinte maneira, veja aí. A formação de uma cidadania com pensamentos diferentes entre si ocorreria se o governo auxiliasse mais na alfabetização da população, principalmente a classe mais pobre.
pois assim não haveria um pensamento em bloco. Dessa forma, certamente o país se tornaria mais culto. Aqui, obviamente, ele deve estar falando de uma alfabetização bem feita, né? Porque as crianças são obrigadas, eu acho que desde essa Constituição de 88, fala-se de democracia, mas quando é uma democracia que você é obrigado a fazer um monte de coisas, como essa Constituição de 88 obriga, não existe uma democracia, existe um primeiro passo para uma tirania se instalar no país. Então, por exemplo, você é obrigado a colocar seus filhos na escola sob pena, porque o Estado é dono de tudo. Repare, eu não sei se vocês já são donos de casa, se você possui moto ou carro, mas repare, se você não pagar o IPTU, se você não pagar o licenciamento do seu veículo todos os anos, o Estado toma. Então você compra, mas você não possui nada. O Estado permite que você use desde que você pague todos os anos o que ele quer. A prefeitura pode tomar sua casa se você deixar de pagar o IPTU. Então, na verdade, a gente não é dono de absolutamente nada. O Estado também é dono dos nossos filhos. Porque se você não matricular os seus filhos, se você, eu acho que até se você não vaciná-los, você perde, veja como é a palavra, perde o direito parental, o direito de ser pai. O Estado toma seus filhos, leva para aqueles presídiozinhos que eles chamam de casas de adoção, mas é um inferno aquilo, para entregar seus filhos para outras pessoas criarem. Então, a gente, na verdade, não é dono de absolutamente nada. O Estado, especialmente de Getúlio Vargas para cá, né, desde a Revolução de 30 para cá, que essa mentalidade estatista, bem típica de mentalidades comunistas, começaram a entrar no Brasil desde 1930, e essa Constituição de 88 foi o absurdo, né, que é uma pena que essa Constituição não aconteceu um ano depois, porque já tinha caído a porcaria daquele muro de Berlim, e certamente esses malucos que foram os artífices dessa Constituição, lixo, teriam tido outra visão de mundo, e não uma visão calcada no que Moscou determinava para esses idiotas. E, bom, mas de qualquer forma, a gente tem uma educação ou uma alfabetização universal, compulsória, obrigatória, porque se você não fizer, você é punido com aquilo. Então, o que ele entende é que seja feita uma alfabetização, talvez uma alfabetização bem feita, né? Porém, essa alfabetização bem feita não pode ser a única responsável pela falta de prazer e de emoção com relação à leitura. O problema atinge somente a classe pobre, que nem ele parece deixar aqui. Eu faço todos os anos as minhas listas de leituras. Quantos livros eu já li durante o ano? A minha meta é uma meta pequena, são 20, mas eu sempre leio mais. Quando chega em fevereiro, eu já li mais do que a quantidade de livros. Fevereiro não, março, geralmente eu já tenho superado a meta dos 20 livros. Final do ano, normalmente, eu chego com 50, 60 livros lidos todos os anos. E um dia eu comentando numa escola onde eu trabalhava, que quando eu era março, eu já tinha lido o 20º livro. Aí eu disse, cheguei na sala, tava só os professores de português. Aí eu cheguei na sala, os professores disseram, então, eu terminei de ler aqui o meu 20º livro. Um professor de português olhou para mim, português já de muitos anos, professor de português, né? Olhou para mim e disse, rapaz, se eu li 20 livros a minha vida toda, foi muito. 20 livros a minha vida toda, foi muito. Então, quer dizer, essa história de ler não é alguma coisa que atinja somente a classe baixa, ou a classe mais popular, sei lá, a classe pobre. Quando ele fala aqui de pensamento em bloco, eu acho que ele está se referindo a isso que eu comentava no início, que todo mundo tem que pensar igual. Não se admite o pensamento diferente. Mas, repare, não existe nada claro aí. A única coisa clara, talvez, é que ele colocou quem deve fazer a coisa. Botou aqui, se o governo auxiliasse mais na alfabetização da população.
Agora, como o governo? Porque não é só dizer o quem, é preciso dizer o como também. Porque é uma proposta de intervenção, você tem que dizer o quem e o como deve ser feito aquilo. Vamos para o 2. Para que a leitura seja. Aqui é o texto 1. É um gerente que fez isso. Foram 4 gerentes selecionados. Para que a leitura seja introduzida na sociedade com o objetivo de formar um público leitor no Brasil, não só o prazer e a emoção devem ser focados como motivação à adesão de pessoas. Há de se ressaltar a importância do hábito da leitura como forma de um enriquecimento intelectual e, assim, a formação de uma sociedade mais instruída e menos ignorante. Aí, quando ele diz de formar um público leitor, será que não existe esse público leitor? A gente vive, por exemplo, numa sociedade das estatísticas, né? Tudo é estatística. Se você for ver, o Brasil, dentre todos os outros países do mundo, proporcionalmente, é aquele em que menos pessoas leem. Parece que são 2 livros por ano só. Em países como a Itália, são 10 ou são 15 livros por ano. Aqui lê-se muito pouco. Agora, isso é, vamos dizer, 2 livros por pessoa. É como se realmente 2 pessoas lessem. Aí eu leio 60. Então, esses meus 60 que foram lidos já é distribuído para um monte de gente. Eu fico com 2 e os outros 40, 58 são distribuídos. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine um mundo em que haja 2 pessoas só. Aí uma tem uma galinha, um galinha assada, um galeto, e come o galeto todinho. Aí a estatística vai dizer o quê? Que cada pessoa come meio galeto. Só que um comeu o galeto todo e o outro ficou com fome. A estatística ela é interessante, mas ela pega um valor universal, que vamos dizer, o público leitor, aliás, os livros lidos durante o ano, e distribui isso em toda a parcela da população alfabetizada. O que não é uma expressão, obviamente, da verdade. Então, esse segundo gerente partiu desse pressuposto dessa coisa estatística, de distribuir essa distribuição da leitura, mas mesmo assim ele parece não acreditar sequer que exista um público leitor no Brasil, porque se ele diz com o objetivo de formar um público leitor, significa que esse público leitor sequer está formado. Então parece que ele nem acredita na existência desse público leitor, desse público especificamente para esse mercado. A leitura ainda não foi introduzida no país, quer dizer, ninguém lê. Se você olhar, existe esse período. O que é um período? É aquilo que é marcado por um ponto. Repare aqui, só tem 2 pontos. Quer dizer que aqui só há 2 períodos. Esse outro aqui era longo também, só tinham 2 períodos também. Um extremamente longo e outro extremamente curto. Mas vamos aqui. Para que a leitura seja introduzida na sociedade com o objetivo de formar um público leitor no Brasil, não só o prazer e a emoção devem ser focados como motivação à adesão de pessoas. Muito longo, sem pontuação. Sem pontuação. Aqui talvez colocar uma vírgula aqui na sociedade, pelo menos já dá uma respirada. Poria talvez outra aqui. Lembra do que a gente falou lá na módulo 1, a gente tratou um pouquinho desse uso da vírgula? Então, usá-las, porque isso ajuda a própria leitura. O gerente 3. É preciso que haja uma mobilização por parte dos professores das escolas, aqui deveria ter uma vírgula, visando ajudar na criação de uma nova dinâmica de leitura para que os jovens tenham interesse cada vez maior em ler. Dessa forma, será possível construir um excelente público leitor capacitado para entender e articular sobre diversos temas importantes, tanto sociais quanto culturais.
Esse foi mais habilidoso, o texto dele está melhor. Como eu disse, faltou uma vírgula aqui, tinha outra aqui que ele poderia ter colocado aqui, o público leitor capacitado. Não. Aqui poderia ter um público leitor, vírgula, capacitado para entender, porque aqui você pode ter um público leitor capacitado ou um público leitor capacitado para entender. O que me parece que seria essa, e aí deveria ter uma vírgula aqui. Ele só sugeriu uma ação, e outra, mesmo assim, não especificou, né? Ele diz uma criação de uma nova dinâmica de leitura. Mas como seria essa nova dinâmica? Porque outra coisa, veja, você diz quem, diz o como, e deve especificar. Você diz o que, meio parecido com aquela coisa lá do relatório. O quem, o que e o como. E especifica o que. Então ele disse aí, o quem? Os professores das escolas. A criação do o que? Criar uma nova dinâmica de leitura. Aí não fez o para que os jovens tenham interesse cada vez maior. E não disse o como, nem especificou como seria essa nova dinâmica de leitura. Que artifícios ele acha que poderiam ser usados para facilitar, para melhorar. Então, repare, 4 coisinhas, né? Só foram 4, né? O quem, o que, a especificação desse que e o como, que não podem faltar numa conclusão, especificamente essas conclusões de Enem. O gerente 4. Essa daqui, o texto está longo. Vejam. Pensar na leitura como pura forma de entretenimento subestima o potencial de formação de opinião presente nos livros e revistas. É necessária a estimulação dos leitores para criar cada dia mais indivíduos com pensamento crítico capazes de conduzir suas vidas. Mostras, feiras, bienais são... Veja, aqui já está especificando. Mostras, feiras, bienais são bem-vindas. Preços alternativos também, em alguns países, edições são lançadas tanto em brochura quanto de luxo. Construir bibliotecas de fácil acesso e cuidar da conservação e variedade dos livros neste local contribuirão para o crescimento de uma geração consciente, com capacidade para usufruir de seu livre-arbítrio e estruturar a nação visando ao desenvolvimento. Aqui faltou uma coisa. O texto, a conclusão desse gerente está muito boa, no entanto, está faltando uma coisa. Ele botou, ele ou ela, não sei, é necessária a estimulação. Mas quem deve fazer essa estimulação? Veja, faltou o quem. Disse o que, especificou esse que, disse o como, mas não disse o quem. Quem vai fazer isso? O governo? As escolas? O Ministério da Educação? O judiciário, que se mete em tudo? Os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores? Quem? O Thalisson? Quem? Quem vai fazer isso? Faltou o quem ali. Então, lembrem-se, 4 coisinhas. Quem é o agente? Quem é o agente? Segundo, o que vai ser feito? Terceiro, especificação do que. Nesse caso aqui dessa última redação está dito: mostras, feiras, bienais, preços alternativos, livros em formato de brochura, construção de bibliotecas. E o como? Chegou o Edson. Edson, como é o seu nome? É José Edson Gomes da Silva. Você bota ali Edson Gomes, aí eu já fico esperando você entrar e cantando. Eu não esqueci que você estava na aula passada. Eu terminei não anotando aqui o seu nome aí, e me esqueci de assentar ali. Só vi Professor, que não estou estava ouvindo lá. não, senhor não. Você quer o meu telefone? Oi? Tá ouvindo agora?
Tô, bota abaixo. Deixa eu ver se eu boto esse bicho aqui mais para cima, o microfone. E agora? Melhorou um pouco. Pronto, vamos lá. Agora, repare esse texto aí. Já chama, esse subtítulo é Apure o Senso Crítico. Acho que eu pulei algum texto. Não, é esse daí mesmo. Quando uma pessoa já adulta não se recicla, não se interessa pela sua própria língua, a língua portuguesa, é natural elaborar um texto repleto de chavões, de clichês, de redundâncias, de duplos sentidos, o que, sem dúvida, acarretará em erros, sobretudo os erros de estilo. Em quase todos os jornais importantes do país, há colunas escritas por bons professores que dão dicas, sugestões, retificações, regras. Existem canais, por exemplo, para quem tem Instagram, existem canais, o Gramática na Veia, existe o Dicas de Português, existem canais inúmeros que ajudam a gente nesse trabalho de estudar de uma maneira mais leve. Reparem esse texto. Aqui o camarada tem um rico vocabulário, enche de palavras da moda, mas vamos prestar atenção no conteúdo do texto, né, para ver se tem conteúdo ou se não tem. Teremos um meeting às 16 horas para discutirmos o curso intensivo de Approach. Tive um insight ontem à noite, no meio da hora do rush, e pensei no upgrade da produtividade sistêmica. A dispersão, desmotivação entre os profissionais que aqui trabalham, e estou profundamente preocupado com o programa de targets e avaliação de performance. Precisamos elaborar um sistema de stock option e uma campanha impactante. Aliás, metas factíveis são urgentes. Talvez, se agirmos com um downsizing progressivo, poderemos encontrar uma sinergia high-tech para resolvermos esta questão o mais rápido possível. O que você acha? Me perdi no início dele, não sei o que é que ele estava argumentando. Tem muita gente que fala assim, né, cheio de boniteza nos textos. Falam, dizem, repetem, mas no fim terminam dizendo nada. Especialmente essas palavras, né, chiques do inglês. Teremos um meeting. Por que não dizer um encontro, uma reunião? Rush. Hora de pico. Se bem que performance está aqui destacado, mas a gente termina usando performance. O correto em português era performância. Mas a gente já usa essa forma afrancesada há muito tempo, que terminou entrando no... A gente usa, a forma é francês, mas a gente usa com acento do inglês, né? Performance. Em francês é performance. A gente usa a palavra em francês com acento do inglês. Em algumas situações, alguém ouve uma pessoa que está hierarquicamente acima se expressar dessa forma e seu senso crítico cochila, porque como é uma pessoa, vamos dizer que hierarquicamente é mais alta do que a gente acha que ela está correta nessa forma de usar, né? Acha bonito falar assim, e daí vem a repetição descabida. A pessoa ouve, foi uma pessoa que está mais alta, mais elevada do que eu na profissão, então ela deve estar certa. Aí vamos imitar o que está em cima. Só que o que está em cima muitas vezes é pior do que o que está embaixo. Nesses modismos incluem-se expressões sem sentido, o uso irrefletido de palavras em inglês e redundâncias exageradas. Para se fazer entender, para a comunicação atingir seu objetivo, são necessários alguns requisitos básicos, que a gente já viu nos outros módulos, né? Clareza,
simplicidade, coesão, boa argumentação e um vocabulário apurado. O que passa disso é tolice. Quando essas habilidades estão ausentes, é comum empregarem-se os modismos, porque acham que os modismos vão preencher a falta de argumento, a falta de sentido. Olha, esses textos aqui. Amanhece o dia. A multidão de pessoas encara de frente mais um dia de trabalho. O fato real é que o ser humano excede e muito seu próprio limite, não se alimentando bem, trabalhando em excesso, não bebendo líquido o suficiente, não indo periodicamente ao médico. Dessa forma, possivelmente, poderá ocorrer alguma doença. Existe alguma possibilidade de amanhecer que não seja o dia? Então, isso é redundante, basta dizer amanhece. Toda multidão é de pessoas. Então, aqui você já tira as pessoas, né? Amanhece. A multidão encarar, cara, não é o que está na frente. Encarar significa olhar, tá de cara. Então, não tem encarar de frente. Encara mais um dia de trabalho. Fato já automaticamente é real, não precisa um fato real. Isso a gente também se acostuma porque vê naqueles filmes que são baseados, como eles dizem lá, né, entre aspas, baseados em fatos reais. Ora, se são fatos, são reais. Não tem necessidade de dizer isso. É como tirou uma foto panorâmica geral. Mas toda foto panorâmica é geral. Pan já significa geral, completa. Excede muito o seu próprio limite. Exceder e muito estão na mesma chave. Não precisa. Quem excede já é muito, já está acima. Então, excede o seu próprio limite. Esses 4 verbos, olhem. Alimentando, trabalhando, bebendo e indo, todos no gerúndio. Aqui eu acho até que eles não estão feios. Está até bonitinho o texto. A gente só precisa ter cuidado para não usar muito o gerúndio, especialmente naquela construção de que falamos, acho que na aula passada, que era o gerundismo. Acho que foi na aula passada, não. Gerundismo, foi na aula passada. Para não cair no gerundismo. Outra coisa, beber. Quem bebe, bebe líquido. Eu acho que aqui não precisava, né? Bebendo o suficiente. Porque ninguém bebe algo sólido, você bebe líquido. Aqui, olha, possivelmente poderá. Não cabem esses dois, possivelmente ocorrerá. Aqui poderá ocorrer, aqui seria possivelmente ocorrerá alguma doença ou dessa forma poderá ocorrer alguma doença. Ou você usa o possivelmente ou usa o poderá. Os dois na mesma frase não cabem. Vamos à outra. Um superintendente chamou seu assessor e lhe disse: fica a seu critério pessoal dividir as tarefas em 2 metades iguais, distribuí-las entre os 2 grupos e criar novas metas baseadas nessa tarefa. Primeira coisa que chama aí, seu critério pessoal. Seu critério pessoal. Dividir as tarefas em 2 metades iguais. Ora, se são metades, já são 2. Se são metades, já são também, além de 2, são iguais. Então, em 2 metades iguais, não cabem também. E se são 2, e se são metades, só pode haver 2 grupos. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado na hora de escrever e prestar atenção no que está dizendo. Aqui, na página 105, aparece uma lista de pleonasmos. Encarar de frente, por exemplo, é um deles. A razão é porque não precisa. A razão é acabamento final, mas não existe acabamento inicial, porque o acabamento já está no final. E sua livre escolha. Ora, se é uma escolha, já é livre. Detalhes minuciosos.
Todo detalhe já é uma minúcia. Minúcia é alguma coisa pequena, um detalhe. Elo de ligação. Se não for um elo não for de ligação, ele não é um elo, é uma argola. Então, se você diz elo, já é de ligação. Empréstimo temporário. Se o empréstimo fosse permanente, já era doação. Escolha opcional. Mas toda escolha já é uma opção. Expressamente proibido. Governador do estado. Se você me provar que existe um governador do município, há anos atrás, a gente já viu esse, né? Esse A com H já indica que é passado, então não precisa dizer atrás. Só há anos, ou anos atrás. Sem o A, se quiser usar o advérbio atrás, ou há anos. Novo recomeço, mas aqui já está dizendo que é novo, esse ré. Piso mínimo. O piso é o que está abaixo, é o mínimo, tá? E o teto máximo, não sei se botou, está aqui, é teto máximo. O teto já é o máximo, ninguém pode passar daquilo. Então, teto e piso. Planejar antecipadamente. É por isso que é um planejamento, né? Ninguém planeja posteriormente, você planeja antes de fazer uma coisa. Então, antecipadamente aqui não cabe. Um prêmio extra. Se o prêmio fosse alguma coisa habitual, ele não seria prêmio. Superávit positivo. Olha, super já diz que é a mais, então não existe um superávit negativo. O contrário de superávit é déficit. Surpresa inesperada. Se a surpresa não for inesperada, ela já não é mais surpresa. Sussurrar em voz baixa. Teto máximo, né? Todos são unânimes. Se é unanimidade, todos estão incluídos. E vereador da cidade, você está vendo que não cabe, né? Repare essa outra aqui, de um exemplo de ambiguidade. Além aqui, caberia aqueles que a gente já viu, né? Encarar de frente, amanhecer o dia. Isso são pleonasmos. Celso participou da reunião de gestores com Roberto, na sucursal de Santa Catarina, na qual ele voltou a pedir unidade da empresa. Quem é esse ele? É Celso ou é Roberto? Aqui não fica claro. A gente não sabe quem é que pediu a unidade da empresa. Aqui talvez coubesse na qual ele, Celso, voltou a pedir a unidade da empresa, ou na qual ele, Roberto, voltou a pedir a unidade da empresa. Amante de Cláudia que vem a falecer após algum tempo. Quem foi que faleceu? Cláudia ou o amante? Aqui tem um livro que eu não usei, por exemplo, de ambiguidade, né? Na cerimônia de formatura, eles estiveram com sua mãe. O problema aqui no Brasil que a gente tem é que o pronome sua a gente usa sempre para a pessoa com quem a gente está falando. A pessoa de quem a gente está falando, é comum que o uso seja aqui no Brasil o dele, dela, deles, delas. Então, quando a gente ouve essa expressão na cerimônia, eu estou falando com alguém e digo, na cerimônia de formatura eles estiveram com sua mãe. Sua mãe de quem? A mãe deles ou a mãe da pessoa com quem eu estou falando? Então, esses são casos de ambiguidade, né?